Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Ciência Aberta. No quarto episódio de 2019, a gente discute uma tendência muito nova, ainda não consolidada no Brasil, que é o uso das mídias sociais para a educação científica. Youtubers e podcasters que se dedicam à divulgação de ciência e tecnologia hoje, no país, já têm centenas de milhares, às vezes até milhões de seguidores. E outras mídias, como o Facebook e o Instagram, também têm sido muito utilizadas para esse fim. Antes de começar a nossa conversa, vamos dar uma olhada num vídeo que traz algumas informações sobre o tema. Não há desenvolvimento econômico, social e político consistente sem educação. E no campo educacional, ciência e tecnologia são essenciais. No último levantamento do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, divulgado em 2016, o Brasil foi muito mal classificado. Em um conjunto de 70 países, ficamos na 66ª colocação em matemática, na 63ª posição em ciências e na 59ª em leitura. Para que o país, considerado a 8ª economia do mundo, possa participar com êxito da nova revolução científico-tecnológica, com inclusão social, democracia política e diversidade cultural, um grande esforço em educação será necessário. Ao lado das salas de aula, que constituem o espaço por excelência de socialização e formação de estudantes, a educação científica por meio das mídias sociais desponta como um fortíssimo instrumento na atualidade. Canais do YouTube dedicados à educação científica e tecnológica já aglutinam no Brasil comunidades com centenas de milhares e até milhões de participantes. Podcasts sobre temas de ciência e tecnologia são mídias em forte ascensão. E até perfis no Facebook e no Instagram, cujas arquiteturas são menos adequadas para esse tipo de atividade, têm sido utilizados com sucesso por educadores da área. O uso inteligente e construtivo das mídias sociais é hoje o melhor coadjuvante para a educação científica e tecnológica desenvolvida em sala de aula. Para debater o tema de hoje, nós temos conosco 3 especialistas no assunto. Germana Barata, pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, que já foi também editora das revistas Ciência e Cultura e Consciência. Átila Yamarino, biólogo e um dos fundadores da rede de Science Blogs Brasil e do canal Nerdologia no YouTube. Altair de Souza, pesquisador do Departamento de Psicobiologia da Unifesp e divulgador de ciência por meio do podcast Naru Rodô. E na plateia nós temos como convidados alunos da Escola Estadual Manuel Ciridjão Buarque, da Escola de Comunicação e Artes da USP e interessados que se inscreveram para participar do programa. Muito obrigada pela presença de todos. Bom, para começar a nossa conversa, eu peço para cada um dos 3 debatedores contar um pouco sobre a sua própria atividade nas mídias sociais. Germana. Eu tenho atuado muito com editores de revistas científicas. As revistas científicas são um veículo onde os cientistas geralmente publicam aquelas descobertas, né, das suas pesquisas. Então, eu tenho incentivado editores de revistas científicas brasileiras a usarem as redes sociais para divulgar mais tudo que a gente publica, num esforço de dar mais acesso, mas nessa divulgação a gente tem que transformar, né, esse texto da linguagem acadêmica para uma linguagem mais palpável, né, para os não especialistas. Altair? Então, eu sou um pesquisador, né, sou um pesquisador da Universidade Federal de São Paulo. Eu tinha uma linha, até 3 anos atrás, eu tinha uma linha de pesquisa em neurofisiologia do sono, uma pesquisa tradicional, como um docente, e eu comecei a perceber que eu dou muitas aulas na pós-graduação, né? Aulas de metodologia, aulas de estatística, aulas de epistemologia, que é como fazer ciência. Então, há quase 10 anos, eu trabalho com divulgação científica para cientistas. E aí chegou um momento que eu percebi que a maior parte das pessoas que produzem pesquisa no Brasil são alunos. São os alunos de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Então, quem produz a ciência no Brasil são pessoas em formação. E eu formo essas pessoas. Se eu formo elas, por que eu não posso formar quaisquer pessoas? Né?
E aí, junto com um amigo meu, Ken Fujioka, que é um publicitário de renome assim, no Brasil, ele me chamou para participar de um podcast que chama Naruhodô, que em japonês quer dizer entendi, né? Naruhodô. Quem assiste anime sabe, né? Naruhodô, entendi, tá? É uma palavra em japonês. E a gente responde unicamente perguntas que os outros mandam, que são as perguntas mais incríveis que você pode imaginar, muito mais imaginativas do que as que eu penso. Por exemplo, é possível esmagar uma bactéria com a mão? Essa é uma pergunta. Uma formiga que se perde do seu formigueiro, ela consegue encontrar o caminho de volta? Essa é outra pergunta. O que são sonhos? Né? Entre outros. Então, o podcast existe há 3 anos, a gente já tem cerca de 190 episódios, e estamos contribuindo aí para a divulgação da ciência e também para a popularização do método científico para a comunidade, sair de dentro da academia para as pessoas. Tá? Átila? Eu sou um biólogo, pesquisador, eu fiz graduação e pós-graduação com a biologia, com evolução, dei bastante aula, criei gosto por aula, por transmitir conhecimento, falar do que eu estava aprendendo. Descobri que isso me ajudava também a aprender muito. Por contato de um amigo em comum até, eu comecei a fazer um blog de divulgação científica, que é o Rainha Vermelha, que virou uma rede de blogs de ciência, que virou um convite para participar de podcast. Fui participar do Nerdcast, que ainda é um dos maiores podcasts do Brasil. E aí o pessoal que faz o podcast, que é o Alexandre e o Dave, me chamaram para fazer um canal de comunicação científica, de divulgação no YouTube, que é o Nerdologia, que aconteceu junto com o final do pós-doutorado, mas hoje em dia é minha ocupação quase que integral. Hoje em dia eu faço vídeos para o YouTube, toda quinta-feira, para falar de ciência, faço vídeos educacionais de biologia para material didático, faço vídeos educacionais para formação de médicos e de tudo um pouco também. E, enfim, nesse trabalho todo, a gente pode dizer, existe uma receita de sucesso para a educação científica por meio das mídias sociais? Átila, você... Eu acho que receita de sucesso é difícil de ter ainda, porque a gente tem poucas opções, né? Tem poucas pessoas que deram certo para poder falar, siga isso. Acho que tem um ingrediente básico para qualquer um que quiser falar de ciência, que é empatia. É saber respeitar o interesse do outro para poder tentar falar com aquelas pessoas. Então, o que todo mundo aqui tem que exercitar o tempo todo é como que eu vou atrair a atenção das pessoas e não contar com a boa vontade delas de querer me ouvir, especialmente em mídias sociais. Essa empatia faz muita diferença. E, infelizmente, pela falta de opções que a gente ainda tem hoje, e eu falo isso para provocar mais pessoas a fazerem comunicação científica, a receita hoje do sucesso é ou conhecer alguém que vai te dar boas oportunidades, foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com o Altair. A gente ainda depende de apoio externo para ter boas oportunidades e para saber fazer a comunicação profissionalmente. Falo porque eu não faria o Nerdologia dessa forma se eu estivesse sozinho. Eu ia fazer um vídeo por mês, um vídeo longo, mal acabado, mal editado. Precisei de uma ajuda profissional para fazer, de fato, como aquilo funciona, porque eu não sabia usar esses meios. E ainda se precisa ser homem, classe média, média alta, branco, falando de ciência, porque qualquer coisa que sai desse padrão ainda é recebido muita pedradas na internet. Posso colocar uma questão? Tem uma aluna lá na Universidade de Campinas, Estadual de Campinas, que fez uma análise justamente dos vídeos do YouTube do Science Vlogs, que é como se fosse um grupo, um conjunto de vídeos de ciência, e justamente buscando quais são esses elementos daqueles que têm sucesso, né? E ela viu, felizmente, que há uma variedade, muitas variáveis, né? Que não tem uma receita pronta, mas que vídeos que são mais interdisciplinares, ou seja, que falam de várias coisas e não são tão especializados num tema, eles tendem a ter mais sucesso. Ou aqueles que têm um tempo médio, né, em torno de 10 minutos, são aqueles que tendem a ter mais visibilidade, mais curtidas e engajar mais o público. Então, felizmente, talvez tenha a ver porque a nossa atividade ainda é pequena, a gente ainda não consiga definir estratégias de sucesso. A gente tem várias estratégias, o que é bom para nós, né? Sim. Quando eu falo essa parte, né, do homem branco, coisa assim, eu quero dizer que das iniciativas de mais alcance, dos canais, que, por exemplo, no YouTube, dos canais que têm mais assinantes, ainda se segue muito esse padrão. Assim, sem dúvida. O Nerdologia, que são 2 homens, o Pirula, o Pedro Loss, o Manual do Mundo, tem participações femininas
Até nos canais, mas não é tão constante. Embora tenha uma variedade enorme de canais de ciência feitos por várias pessoas. Tem um problema aí que é a própria representação social do cientista. Se todo mundo, quem tiver aqui, quem estiver ouvindo a gente, se você fechar o olho, pensa o cientista. Vai ter a representação do professor Pardal, do cientista louco. Isso se você lembrar, do Bickman. Isso se você lembrar do nome de um cientista, que é muito pouco provável. Né? Então, é uma noção de conforto cognitivo você imaginar que aquele que representa aquilo que você imagina está na TV, está na internet, está no podcast. Então, isso é muito complicado de desconstruir. Tem um outro ponto também, que a linguagem que dá certo é a linguagem publicitária. Né, que é bem editado, que é rápido, que você bate pronto. Eu tenho até uma piada que eu faço com o Kim Fujioka, que é publicitário, que tem um termo dos publicitários que eles chamam de job. Meu job agora é fazer uma campanha para essa agência. Meu job é fazer isso. Eu faço piada com ele, que eu falo que ciência não é job. Não é uma coisa que você tem que resolver e tirar da sua frente. Entendeu? Ciência tem que fazer você pensar. A maior parte das pessoas não quer. Né? Então, como é que você cria um processo pedagógico para mostrar que pensar não cansa? Pensar, na verdade, constrói. Pensar dá autonomia. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje. Né? Bom, a gente tem aí empatia, né, interdisciplinaridade e, enfim, ter algum conhecimento de ciência e saber se comunicar bem, né, para alguns dos ingredientes básicos para... E acho que em empatia eu coloco saber usar o meio também. Né? O podcast tem uma finalidade, ele tem uma comunicação, ele tem uma linguagem, ele tem um público. Saber seguir isso é ser bem ouvido. Né? Não adianta eu querer fazer um podcast de 1 minuto, não adianta eu querer divulgar o meu podcast no meu site, eu tenho que usar o Spotify, eu tenho que usar o iTunes, eu tenho que usar as mídias que divulgam isso. Não adianta eu querer fazer um vídeo de 2 horas e achar que ele vai receber as mesmas visualizações do que um vídeo de 2 minutos. Não adianta eu tentar postar um vídeo longo no Instagram. Né? Saber o que as pessoas que estão naquele meio preferem também é bastante importante. E como o público reage ao trabalho de vocês? Como eles respondem? E como vocês respondem à resposta do público? Eu acho que um lado muito bom de fazer comunicação em mídias sociais é porque o retorno é bem imediato. Né? Quem faz documentário vai passar 2, 3 anos, 1 ano fazendo aquele conteúdo enorme para depois aquilo ir para o público assistir e tem muito pouco retorno do que as pessoas acharam daquilo. Né? O nosso retorno é muito constante. Né? Você põe, as pessoas respondem. Você põe, as pessoas respondem. Tem o lado ruim, as pessoas poderem responder mal, mas tem um lado muito bom e muito construtivo que é ter essa troca, ter a interação com o público. Né? A minha, em particular, é extremamente positiva. Assim, o público do Nerdologia é como se estivesse no céu da mídia social. Assim, o pessoal interage bem, responde, gosta, e é um interesse compartilhado por se educar. Assim, então, é um encaixe muito fácil. O Naruhodo também. Ele tem, acho que ele é anti-hater, assim, tem bem pouco hater. Porque talvez eles nem entendam, e aí fica difícil, né? Fica muito hermético, porque não é uma mensagem pronta. Né? Porque a pergunta é esdrúxula, aí você vai ver, nossa, tem uma pergunta que eu lembro, o que é soluço? Aí tinha gente, mas o que é soluço? Uma coisa óbvia. Aí o cara ouve meia hora sobre soluço. Fala, nossa, não imaginava que tinha tudo isso de soluço. Né? E é um feedback muito positivo. Assim. Eu queria falar um pouquinho dessa experiência dos editores de revista científica irem para as redes sociais, porque é uma experiência, para quem faz ciência, muito interessante, porque normalmente você publica a sua pesquisa de 5 anos, de 10 anos, num artigo, numa revista científica que pouquíssimas pessoas vão ler aquilo. Talvez 5 pessoas no mundo inteiro vão ter acesso, vão ler aquilo e se interessar pelo que você faz. Mas quando você coloca nas redes sociais, e se aquilo tem um interesse genuíno ou social, e que muitas vezes tem, você consegue acompanhar como é que aquela notícia, aquele artigo científico, ele é compartilhado pelas pessoas. E você começa a ter uma dimensão do interesse e da importância social do teu trabalho. Então, eu acho que as redes sociais também trouxeram outro valor para quem faz ciência, que é justamente de olhar diretamente para a sociedade, de dizer, eu não faço isso só para um grupo muito restrito de especialistas, mas isso pode interessar alguém que está diagnosticado com uma doença, ou alguém que trabalha com café, ou alguém, enfim, outras pessoas, um professor que pode querer passar aquilo para os seus alunos. Então, acho que é muito interessante como isso também proporciona um acesso maior a outras pessoas. Né? Eu acho que a melhor oportunidade para fazer comunicação científica é quando tem uma pergunta. Né?
Pelo menos como biólogo era sempre isso, né? Ah, você é biólogo, o que foi isso que eu pisei aqui? Que bicho é esse na minha janela? O que está acontecendo? Se a pessoa te perguntou, ela está disposta a ouvir a resposta e vai se interessar por aquilo, né? E tanto que são as perguntas que estão te mandando, todas elas eu queria saber a resposta, mas você está em redes sociais, abre o espaço para ter esse diálogo, né? Ver como o seu trabalho reflete nas pessoas e o que elas perguntam de volta para construir em cima. Falando em diálogo, a gente tem uma pergunta da plateia que pergunta diretamente ao Átila e ao Altair, que é, em média, quanto tempo vocês levam para pegar um tema, roteirizar, desenvolver, gravar e publicar? Tem muita diferença do tempo necessário entre quando vocês começaram e nos dias atuais? O Ricardo que perguntou. Quer começar, Altair? Não, por favor, Ati. Eu, hoje em dia, gasto por volta de 2 ou 3 dias para fazer um vídeo. Ainda é o mesmo tempo do começo, eu já devia ter pego a mão, mas são umas boas horas de pesquisa, mais umas 8 horas para escrever um roteiro, assim. Antigamente isso tinha que caber no final de semana, e eu não tinha final de semana. Hoje, quando eu achei que eu fosse ter final de semana de volta, eu faço 3 vídeos por semana. Muitos que não vão ao ar, que são para outras coisas, mas continua saindo essa demanda. Assim, ainda é uma demanda bem grande de tempo. Isso, a minha parte de pesquisa e roteirização, porque o Nerdologia ele é um mini review científico. Eu estou tentando pegar tudo que eu posso da área e poder transmitir aquilo. Ainda tem um trabalho muito grande em cima, e por isso que eu falo que ter ajuda profissional é importante, no meu caso, porque o que eu escrevo ainda vai para mais uma equipe de, hoje em dia, 10 ou 12 pessoas. Caramba. Entre editores, o pessoal que trabalha com som, quem vai pôr aquilo no ar e tudo mais, que vai produzir o vídeo depois. O Naruhodô, ele é que podcast em geral é um pouco mais longo, né? Vídeos de mais de 10 minutos no YouTube você não aguenta muito. O Naruhodô é um podcast curto, ele tem em média meia hora, mas é igual um programa de rádio. Então, além do Ken Fujioka e de mim, tem o Reginaldo, que inclusive a gente faz piadas com ele, que é o editor de som. Então ele trabalhou em rádio, ele tem uma experiência muito grande de botar efeitos e tal. Então parece que você ouve um programa de rádio. Meia hora só ouvindo, você fazendo uma outra atividade, passa rápido, né? Mas para fazer um roteiro, assim, que eu tenho um tempo um pouco maior, porque eu sei que a dificuldade do Átila não é fazer o roteiro, é colocar o roteiro em 10 minutos. Sim. Esse é o problema, né? Eu tenho um pouquinho mais, eu levo 12 horas, mais ou menos, entre revisão e fazer o roteiro por episódio. Então, em média. E a gente faz uns 2 por semana, para ter um estoque. Então, eu levo um dia e meio. Fora as questões que eu fico cozinhando, porque a pauta é fria. Então, as pessoas mandam as perguntas. Aí não tem uma ordem. Então, tem uma pergunta que eu fico macerando um tempo. Aí fala, essa pergunta amadureceu, agora dá para fazer. Outras não, são mais rápidas. Então, depende muito da flexibilidade da mídia, né? E isso foi uma coisa que mudou para mim bastante. Assim, no começo eram vídeos que eu tinha facilidade de fazer, e isso sai bem rápido. Hoje em dia a gente tem bastante demanda, ou de cultura pop, ou da audiência, ou de marcas, de temas que eu não estou preparado para fazer tão rápido e demanda esse preparo todo. Pois é. E, Germana, aí no trabalho com os editores, como que funciona? Quanto tempo demora para fazer essa... Em geral, a gente assumia o trabalho de transformar um artigo científico em notícia, né? A gente faz essa seleção do que é noticiável ali entre os artigos publicados. E, em geral, é muito tranquilo, porque é ler o artigo completo e ver o que dali eu posso transformar numa notícia mais interessante, mais palatável. E aí tem o retorno com o autor do artigo, que isso às vezes pode levar mais tempo, né? Assim, o pesquisador tem um outro tempo para te trazer a informação. Então, às vezes, o jornalista sofre um pouco com essa diferença de timing, que a gente chama, né? Mas, normalmente, é mais rápido, assim. Em um dia você pode produzir uma notícia curta, então é tranquilo. A gente tem um pouco esse problema na revista, na pesquisa FAPESP, porque às vezes os pesquisadores têm dificuldade em entender o que é a diferença entre uma coisa que é importante para a ciência e uma coisa que é noticiável. Sim, né? Então, a pesquisa dele, especialmente nesses casos que a gente estava comentando, de que a pessoa fica anos trabalhando em cima daquilo, então, para ela, aquilo é um mundo. Claro. E, às vezes, é algo ou que é difícil de explicar, ou que não é, enfim, é um pequeno acréscimo em algo que é importante. A minha maior demora, o meu maior trabalho não é na explicação, é encontrar qual vai ser o gancho. Então, já teve roteiros que eu levei 4 horas, 6 horas para escrever, mas passei 4 dias para encontrar uma história que fosse interessante para transformar aquilo num vídeo. Assim. Exato. Isso que acontece comigo. Tem um tema que era sobre hipnose, que a gente tem dois episódios sobre hipnose. Eu levei 6 meses
Porque eu ficava aquilo no fundo da minha cabeça, refletindo, pensando e fazendo outros. Aí chegou uma hora, não, agora chegou a hora. E aí ficaram bons episódios por causa disso, porque precisa de tempo, né? Não tem jeito. Às vezes não é imediato, né? É. E essa atividade, como que vocês encaixam no dia a dia? Quer dizer, o Átila, ele não tem fim de semana e ele passa a semana produzindo os vídeos. A Germana, você pesquisa e também faz esse trabalho. Como é que... Rede social está na minha vida o tempo todo, né? A gente está conectado o tempo todo. A gente tinha conversado sobre isso, que rede social é uma coisa muito séria e faz parte do meu trabalho. Então, às vezes, as pessoas não entendem que você está no Facebook, as pessoas estão... Que hora você começa a trabalhar, né? Eu já estou trabalhando, então ocupa uma parte enorme da minha vida, né? E, sim, do meu dia a dia profissional, mas eu também leio artigos sobre pessoas analisando as redes sociais. Então, as redes sociais estão sempre presentes, mas de formas diferentes. Eu uso o final de semana, mas eu não penso. A ideia é não separar um tempo, é o tempo que sobra. E aí você vai encaixando os pedacinhos, sabe? Porque a vida de pesquisador também é muito difícil. Infelizmente tem que ser assim, né? Porque a divulgação não é tão valorizada quanto a produção científica. Sim. Isso é um paradoxo difícil, né? Bom, a gente ainda tem muito assunto por aqui. No nosso próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre o impacto educacional da divulgação da ciência pelas mídias sociais. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ciência Aberta, que hoje traz para o debate as redes sociais e as novas formas de comunicar a ciência. Números são sempre bem-vindos, principalmente quando a gente fala em ciência e educação, como a gente viu no vídeo. Vocês têm dados sobre o alcance da divulgação científica pelas mídias sociais no mundo? Germana? Olha, os dados, a gente tem poucos dados, mas vamos começar pelos dados de alcance da internet no Brasil e alguns outros dados, né? O Brasil, cerca de 75% dos brasileiros têm acesso à internet hoje no Brasil. Desse volume, mais de 90% acessa as redes sociais, né? Dentre as redes sociais, as mais populares são o WhatsApp, seguido do Facebook e do YouTube, né? Então, a gente tem esses dados e a gente tem uma impressão, porque nós usamos as redes sociais, de que todo mundo tem acesso, né? Então, para nós é super importante. No entanto, a gente tem que levar em conta, hoje, que no Brasil, esse acesso à internet ele é muito desigual, né? Então, ele é muito forte nas zonas urbanas e ele ainda é bastante limitado na zona rural. A velocidade do acesso à internet no Sudeste, no Sul, é muito maior. No resto do Brasil, há uma velocidade muito inferior. Posso dar um exemplo prático? Claro. Com Nerdologia eu percebo isso, assim, porque ele é um vídeo pesado, é um vídeo em 1080 no YouTube, que é muito mais bem assistido por alguém que está no computador, que está em casa, que está com o tempo de ver isso. E minha família, por muito tempo, sabia que eu fazia alguma coisa de divulgação na internet, mas não fazia ideia do que era. Quando teve o surto de Zika, de 2015, a gente fez um episódio sobre Zika e alguém baixou, algumas pessoas baixaram isso do YouTube e subiram esse vídeo para o WhatsApp. Então, um vídeo que tem 200 megas no YouTube virou um vídeo de 10 megas no WhatsApp, que dependendo do plano de dados não consome dado, e foi espalhado dentro do WhatsApp. Aí eu tive familiares que falaram, nossa, olha isso aqui que você faz? Ah, você é famoso, né? Você faz mais vídeo desse aqui? Caramba, eu faço isso na época faziam 3 anos, mas foram ter contato com isso pelo WhatsApp. E dá pra ver que é um público diferente, assim, que quem recebeu aquele vídeo não é quem assiste Nerdologia. Isso que você está falando é super importante, porque, como eu falei, o WhatsApp é a rede social mais usada, né? Aqui no Brasil, nós aqui. E as pessoas tendem a não considerá-la uma rede social. A gente não considera como um meio para produzir conteúdo e disseminar por ali. A gente pensa muito ainda no YouTube, muito no Facebook, e as pessoas já estão consumindo, né? Os políticos já notaram que o WhatsApp é a ferramenta no mundo inteiro, tem sido determinante para a eleição, né? E nós, na ciência, na academia, a gente ainda está começando a se enamorar das redes sociais, mas o WhatsApp fica muito fora disso. Então, o que você está falando, para quem consome isso, é super importante. As pessoas não compram mais um celular hoje, elas não têm mais um número de celular, elas compram um WhatsApp. Exatamente. Elas têm um número de WhatsApp. Elas nem interpretam aquilo como internet. É o meio ali, né? Eu falo que antigamente a gente ficava na dúvida se o primeiro eletrodoméstico era a TV ou a geladeira. Hoje é o celular. Não tem discussão. As pessoas não percebem que, na verdade, o WhatsApp é um meio de comunicação.
Mas ninguém percebe que quando você se comunica, você também transmite informação, e dependendo dessa informação vira conhecimento. Né? Então, pensa o WhatsApp da família de vocês. É piada, notícias mais genéricas, informações e tal. Como você usa uma mídia como essa para produzir conhecimento? Né? Se você começar com essa iniciativa, você vai arrumar briga com a família toda. Né? Isso tem uma característica intrínseca do processo educacional a que a gente foi submetido. Do mesmo jeito, a nova escola é o WhatsApp. Né? Então, você ia na escola para aprender e você saía da escola para brincar, para viver, para fazer outras coisas. A escola é o lugar de coisa chata. O WhatsApp não é a escola. O WhatsApp é o lugar onde eu interajo, onde eu fujo da escola por ele. Mas será que a escola tem que ser tão chata assim? Será que o WhatsApp não pode ser uma plataforma também de aprendizado, de conhecimento? É um desafio difícil. Como que a gente, como comunicador, entra nisso? Porque a informação pronta, a piada pronta é muito mais fácil. Né? E tem o que eu acho mais nocivo, que é o que está mudando com isso, é o quanto a gente perde por não interagir lá dentro. Né? Eu fui fazer o Nerdologia porque eu estava advogando por uso de redes sociais para divulgação científica. Lembra? Anos e anos, né? A gente já interagiu bastante em eventos de divulgação e por aí vai, onde eu ia falar, olha, a gente tem que usar as mídias sociais para chegar no público. E por um tempo eu via como argumento falar de métricas científicas. Eu falo, olha, cientista que usa Twitter, cientista que usa Facebook, cientista que usa esses meios, gera números que são úteis para a gente planejar ciência, né? Aumenta o impacto do seu trabalho, aumenta o alcance do seu trabalho. As revistas científicas querem saber disso. Essa para mim é uma fase que já foi. Pois é. A eleição de 2016 e 2018, 2016 nos Estados Unidos e 2018 no Brasil, as eleições foram decididas por mídias sociais. Né? Teve candidato que tinha 40 minutos na TV, por coligação e por aí vai, que não conseguiu nada dos votos, comparado com um candidato que não foi em debate, mas estava no WhatsApp. Né? E isso é uma tendência mundial. O ISIS recruta terroristas com mídias sociais. Né? Recrutamentos ideológicos estão acontecendo em mídias sociais. E a ciência está totalmente alheia a isso. Né? A gente tem um deputado que pediu impeachment do vice-presidente porque o vice-presidente curtiu um tweet falando mal do presidente. E, assim, independente de filiação política de qualquer um, isso quer dizer que, pelo menos para esse deputado e pelo menos para o vice-presidente, mídia social tem uma importância que cientista nenhum dá no Brasil. Pois é, isso é muito triste e é muito grave. Porque, em geral, quem está ouvindo a gente ou quem está aqui, vocês não sabem o que é ciência. O que é ciência? Pede para uma pessoa na rua definir. Vem umas definições esdrúxulas do que é ciência. Eu formo cientista. A maior parte do meu tempo eu formo cientista. E nem os cientistas sabem direito o que é ciência. Ciência é um método. Ciência é um jeito de pensar. Uma definição de ciência, de método científico é isso, é um jeito de pensar. E, nesse sentido, por isso que a ciência nunca foi tão importante, ela é uma pedagogia. Ciência é um método de aprender. Você pode aprender por meio do ódio, você pode aprender por meio de pegar verdades fechadas, acreditar nelas e fazer tudo em nome disso. Isso são formas de aprendizagem. O método científico ele é uma dessas pedagogias, né, que é totalmente alheia das pessoas. Eu vou dar um exemplo, tá, só para ajudar. Popper, que é um grande filósofo da ciência, dizia o seguinte: você quer ser cientista? Beleza, você vai ter que fazer duas coisas. Você vai abrir mão de duas coisas, da certeza e da verdade. Se você quer estar certo, e se você quer buscar a verdade, você pode ser qualquer coisa, mas cientista você não vai ser. O método científico trabalha com a incerteza e a dúvida. Tá? Nesse sentido, se você pegar isso como prerrogativa, como princípio, se eu não vou buscar a verdade nem a certeza, vou buscar a incerteza e a dúvida, o objetivo da minha vida não é descobrir se eu estou certo, mas sim descobrir o quão errado eu estou. Se eu tenho vários jeitos, eu preciso tomar uma decisão. Aí eu tenho várias opções. Qual dessas opções eu estou menos errado? Tá? Se você começa a pensar assim, isso é um jeito de aprender. Dessas 5 decisões que eu tenho 5 jeitos de resolver um problema. Eu vou descobrir qual é o menos errado. Esse jeito aqui é o melhor. É o menos pior. É o menos errado. Tem duas coisas. Isso vai te dar autonomia, porque você vai ter que estudar todos os meios para entender que aquele é o menos pior. Né? E você vai, além de ter autonomia, você vai assumir o risco. Vou falar, eu vou tomar essa decisão apesar dos riscos que eu já mensurei. Né? Nesse sentido, além de ter autonomia, isso é o que te dá liberdade. O que é liberdade para a psicologia? É a capacidade de controlar aquilo que te controla. Isso é liberdade.
Fala, ó, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que tomar essa decisão, mas pelo menos eu sei o risco que eu tenho em tomar essa decisão. Isso te dá um exercício de autonomia muito maior do que acreditar em qualquer guru, qualquer seita, qualquer grupo de WhatsApp, qualquer piada. Sabe? Isso é o caminho da autonomia. Isso é o que a gente definitivamente não tem. Nunca estivemos numa sociedade da informação, com tanta divulgação científica, e tão propensa ao autoritarismo e ao pensamento único. Sabe? Os meios mudaram, mas a predisposição das pessoas continua a mesma. Pois é, isso me preocupa muito como cientista, sabe? E só para completar dentro do que a gente fala, o fato da ciência não estar presente nesses meios, especialmente quando eles estão sendo tão importantes politicamente, faz com que a ciência seja invisível hoje. Isso. Né? A gente estava conversando sobre a universidade, tudo. Tem muito mais chances hoje de alguém que não conhece pesquisa como é feita, conhecer a Unicamp, ou a USP, ou qualquer universidade, por rede social e por postagem falsa em WhatsApp mostrando foto de gente pelada falando que é uma festa na universidade, do que saber de fato uma pesquisa que a universidade fez. Isso é medido, né? O MCTI tem a pesquisa, né? Deu o nome de uma instituição científica do Brasil. 96% das pessoas não sabiam responder. Deu o nome de um cientista ou uma cientista brasileiro. O quinto mais nomeado, e sei lá, 10% das pessoas sabiam dizer o nome de uma pessoa, o quinto mais nomeado era Einstein. Brasileiro, hein? Cientista brasileiro. Então, assim, esse é o meio. Se as pessoas estão se informando nas redes sociais e a gente não vai, elas vão se informar sobre outras coisas lá. E vão ficar sabendo que a universidade é isso, é aquilo, ou que o cientista faz isso, aquilo, quando não é o que a gente faz. Então está na hora da gente levar as redes sociais mais a sério, né? E assumir que elas são absolutamente estratégicas hoje e que isso deve fazer parte também do nosso trabalho como pesquisador, enfim, como influenciadores, né, que somos, e isso precisa ser também ter um investimento para que a gente tenha a possibilidade de fazer isso de uma forma bem feita. Não, o que um deputado desse vai achar mais importante? Que um tweet anunciando um corte de ciência tem muito dislike? Ou um parecer da Universidade de Harvard falando que ciência é importante para o Brasil? O tweet com dislike tem mais peso. Quer dizer, e se a ciência não for para esses meios, a ciência vai morrer e vai morrer muda. Tem uma pergunta aqui da plateia, do Leonardo Duarte, que ele fala qual é o espaço de atuação da filosofia e da sociologia na área da ciência e tecnologia e de sua divulgação no Brasil e no exterior. Nossa, sem isso, acho que a gente não tem pensamento científico, né? É a base da parada. Eu fiz meu mestrado, meu doutorado em História e eu só comecei realmente a entender melhor os processos de construção do conhecimento a partir da história, a partir da filosofia, a partir da sociologia, que muitas vezes nos é retirado, inclusive na nossa formação científica, né? A gente é muito voltado para a parte mais teórica, específica da sua área. Eu me formei em biologia, e realmente o que te faz questionar o mundo é a filosofia, né? A sociologia te dá toda essa contextualização para entender por que as coisas são de um jeito e não foram interpretadas e construídas de uma outra forma, né? Então, acho que isso, até para nós, divulgadores científicos, é fundamental, né? No nosso dia a dia, para divulgar a ciência, a gente precisa compreender. As pessoas cometem um erro muito grande, que é uma falácia, tá? Isso também não é verdade, separar exatas, humanas e biológicas. Por que surgiu essa separação? Porque você tem um engenheiro, médico, advogado. Isso é uma questão histórica, depois da Revolução Industrial, né? Então teve a Revolução Industrial, surgiu uma necessidade das pessoas saberem, porque antes da Revolução Industrial, no absolutismo, as pessoas eram súditas do rei, cada uma tinha a sua atividade pessoal, né? Em geral se vivia perto das famílias e tal. Quando veio a industrialização, eles falaram, eu preciso escolarizar as pessoas. Você tem que aprender a contar, você tem que aprender a ler, você tem que aprender coisas para trabalhar na fábrica, enfim. Então você teve uma escolarização massiva, mas essa escolarização não foi emancipatória, é uma escolarização voltada à técnica. Então você cria ofícios. Ela é utilitária, né? É utilitária, utilitarismo. O que é utilitário é aquilo que gera maior rendimento, maior lucro, maior vantagem, né? E essa educação utilitária, ela existe até hoje. Vocês estão se formando na escola, na universidade, não para ser uma pessoa educada. Vocês estão se formando para ser operário. É isso que você tem que entender. Você está se formando, por isso que as pessoas falam, e eu faço piada, eu arrumo briga na universidade por causa disso. Se você se forma em medicina, advocacia ou engenharia, você não é cientista, você é um técnico. Você é uma pessoa técnica. Alguns médicos, advogados, cientistas podem
e engenheiros podem virar cientistas. Mas a recíproca não é verdadeira. Não é porque você tem uma graduação que você é cientista. Né? A ciência se baseia num princípio, por isso que filosofia não é ciência nem matemática. Nenhuma dessas áreas são ciências. Porque como que funciona a ciência? Você tem que partir de um pressuposto, assim, a ciência, em geral, se baseia na ideia de um experimento. Você faz um experimento, eu quero saber se um remédio funciona. Aí eu pego um grupo de pessoas, dou o remédio e o outro não. Né? O que quer dizer funcionar? Quer dizer que as pessoas que tomaram o remédio ficaram diferentes das pessoas que não tomaram. Aí eu testo isso e vejo que tem diferença. O fato de eu ter feito o experimento uma vez, garante que na segunda vez isso vai acontecer? Não necessariamente. Aí eu faço de novo. Se eu fiz 2 vezes, garante que na terceira vai acontecer? Não necessariamente. Aí o que acontece? Quanto mais vezes eu repito um experimento, eu não estou mais certo, eu estou menos errado. Eu reduzo a minha incerteza. Essa é a ideia do método científico, é você testar uma hipótese. Você fica repetindo, testando a hipótese, validando ela. Quanto mais você valida, não quer dizer que a hipótese está mais certa, quer dizer que ela está menos errada. O método não científico é um método que se baseia numa verdade fechada. Dado essa verdade, aí vem todo o resto. As áreas biológicas, por exemplo, elas partem desse pressuposto, que eu vou ter uma hipótese, testar essa hipótese. Isso é a ciência convencional. A matemática, por exemplo, ela tem princípios, axiomas, que a partir delas você testa as coisas. A filosofia também. Você tem uma postura intelectual, a partir dela você lê o mundo. Matemática e filosofia não são ciências, são maiores que isso. A ciência mora dentro. Tanto é que você tem a filosofia da ciência. Se a filosofia fosse ciência, era redundante, né? Ter filosofia da ciência. Mas você tem a filosofia da ciência, logo, a ciência está contida na filosofia. A matemática também. É um método, né? É um método, é um jeito de pensar. Do mesmo jeito que você escolhe, que a gente escolheu, nós vamos viver tendo como meta de pensamento o método científico. Isso é uma escolha filosófica. É o melhor? Na nossa sociedade atual, julgamos que é o melhor. Mas será que no futuro pode mudar? Com certeza. Então, o que a gente está defendendo aqui, antes de mais nada, é uma postura intelectual. Muito mais do que uma postura intelectual filosófica. Muito mais do que uma postura política. Sabe? Muito mais. Porque leva à autonomia. O princípio subjacente ao fato de vocês estarem aí, a gente está aqui, é que a gente acredita que o método científico forma pessoas para a autonomia. Para você ser o que você quiser ser. Bom, a gente está falando de sala de aula, de aprendizado. Acho que a gente podia terminar perguntando como que as mídias sociais dialogam ou poderiam dialogar com o aprendizado em sala de aula. Átila? Eu acho que elas dialogam mal hoje. E eu falo isso usando Nerdologia como exemplo. O Nerdologia foi pensado para ser entretenimento no YouTube, né, para ser clicado, acessado. Eu tenho essa preocupação de fazer um conteúdo cientificamente acurado. Né, quem produz o canal, o Jovem Nerd, o Azaghal, que trouxeram a Nerdologia, também tem essa preocupação. E por uma feliz coincidência disso tudo, vira um vídeo de 5 minutos que introduz um tema que é legal para um professor ou uma professora passar em sala de aula. Então, hoje em dia, a Nerdologia é usada assim em sala de aula. A professora vai dar uma aula de fisiologia vegetal, para ela não ter o trabalho de procurar uma coisa interessante, porque ela às vezes não vai ter o tempo, não tem como se dedicar a isso tudo. Eu fui lá e achei o Groot, que é o personagem dos Vingadores, que é uma árvore que anda e fala, e expliquei como é que ele podia ou não funcionar. Então ela passa esse vídeo antes da aula, tem 5 minutos de uma coisa interessante, e aí a aula segue em cima disso. É um uso fantástico do Nerdologia que eu tenho muito orgulho. Mas ainda acho que é um uso pobre de mídias sociais, no sentido de que eu ainda estou consumindo a informação que está circulando nesses meios. Então, vamos trazer um vídeo do YouTube para a aula, vamos trazer um post do Instagram para a sala de aula. O melhor uso, para mim, o melhor diálogo com redes sociais para ensino teria que ser o contrário. Vamos trazer a rede social para a sala de aula e usar isso para ensinar. Então, ao invés de usar o Nerdologia para fazer uma aula de fisiologia vegetal, fazer um vídeo como Nerdologia durante a aula de fisiologia vegetal. Né? Usar a mídia social. Então, ao invés dos alunos consultarem a Wikipédia para fazer um trabalho, que podia até ser feito se fosse bem conduzido, os alunos produzirem um artigo da Wikipédia na sala de aula. A graduação está cheia de disciplina, com gente hiperqualificada se formando, que vai escrever um resumo de 6 páginas, que o monitor vai ler, enfiar na gaveta, e esse conteúdo vai embora e ninguém mais vai ver aquilo. Minha graduação foi isso, basicamente, todo semestre tinha aula, apresentação e trabalho entregue, que ninguém nunca viu o que a gente fez. Se eu faço isso para redes sociais, é mais interessante fazer, tem mais consequências que eu faço, e eu aprendo a criticar aquelas redes
fazendo isso. Bom, no nosso próximo bloco, o assunto vai para o lado escuro das redes, as fake news, como a gente já começou a conversar, e a ignorância programada. Até já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa de hoje, para falar do outro lado da história, que é o uso das mídias sociais para propagar as fake news, inclusive no campo da divulgação científica. A gente vai começar aqui com uma pergunta da plateia da Rafaela, sobre como conciliar a linguagem técnica e científica, a linguagem para o público leigo, e como evitar a produção de uma desinformação. Esse acho que é um dos desafios de quem faz divulgação científica, porque muitas vezes o cientista que fica se dedicando anos nos seus estudos, ele é muito cuidadoso e muito apegado aos detalhes, né, dos estudos. E a gente tenta mostrar que é possível fazer a divulgação de uma maneira mais simples, que conecte com as pessoas, né, que sensibilize as pessoas. Então, não é um exercício simples inicialmente, mas depois você pega a mão e é quase como uma conversa de explicar para qualquer pessoa o que é o mais interessante daquilo, né? Porque quando a gente lê uma notícia de 3 colunas, e se você parar ao final e falar o que eu aprendi, o que eu entendi dessa notícia longa, vai ficar 2 frases só. Então, realmente é um exercício que a gente aprende, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Eu fico sempre pensando na questão da analogia e da metáfora, sabe? Eu tenho que explicar uma coisa muito difícil. Se eu te der uma metáfora que explica aquilo, a metáfora sempre aumenta o sentido ou diminui. Então você sempre superestima ou subestima aquilo que eu quero explicar. Metáforas, em geral, são usadas por pessoas que querem vender ideia. Então, o marketing, publicidade, coisas do tipo. É bem melhor, mais didático, você usar analogia. Então, isso aqui funciona igual esse mecanismo, né? Então, seu coração é uma bomba. Isso é uma analogia, né? Como que uma bomba funciona? Logo, você tem uma aproximação de como o coração funciona. Sabe? Acho que uma dificuldade muito grande, as pessoas pensam muito por metáfora. Colocam emoção, sabe? Não, isso é a melhor coisa. Não, um coração é igual uma bomba. O seu cérebro é igual um capacitor. Aí você vai estudar um capacitor e fala, tem a ver. Aí você consegue aproximar do entendimento mais duro, né? A grande dificuldade para a gente é criar boas analogias. Analogia com cultura pop, né? Então, mas por que o Flash é o melhor super-herói, sendo que eu adoro a Marvel? Quer dizer que DC é melhor que Marvel? Aí começa a brigar, né? Não, então, mas por que o cara tão magrinho e tão rápido, ele é o mais forte de todos, mais forte que o Hulk? Aí você vai se motivar, né? Porque é uma boa analogia para começar a história. Eu acho que entre precisão e alcance, a tendência das cientistas, para não ficar com a representação social do cientista, né? A tendência da cientista é sempre pensar na precisão primeiro e depois o alcance, mas saiba que você está abrindo mão do alcance de fato. Né? Para dar um exemplo, né? Fosfetanolamina, por que foi uma coisa que se espalhou tanto em redes sociais? Porque você tem uma avó falando, eu tinha câncer, tinha esses problemas, mas tomei a fosfetanolamina e por isso estou curada. É uma história, é fácil de compartilhar, deu uma ação para as pessoas, que é tomar um negócio, ela emociona, você vai clicar naquilo e vai ver. Isso já rodou o mundo e tem 2 milhões de likes, enquanto você ainda está... Não, a fosfetanolamina é um princípio que não foi testado, não é um medicamento e por aí vai. Então, assim, eu valorizo muito a precisão científica e tento seguir isso ao máximo na nerdologia, mas entre precisão e alcance, saiba que se a gente não se preocupar com alcance, alguém vai alcançar essas pessoas na sua frente. Tem uma propaganda bem legal do Ministério da Saúde, que é inspirado no Ministério da Saúde da Inglaterra. A Inglaterra, se você entrar no site da Inglaterra, do Ministério da Saúde, você não acha dados. Tipo, dados de doença. Você tem que clicar nos botões pequenos. Eles mudaram, porque as pessoas não leem, elas não acreditam nas estatísticas. Sabe? Isso aí, 30% das pessoas estão doentes. Eu não sou esses 30%. Tá? Aí o que eles fazem? Eles criaram vídeos, que o Brasil também criou, principalmente por causa da chikungunya. As pessoas, a prevalência de chikungunya está aumentando, tem que tomar cuidado, mosquito. As pessoas não ligavam. Chikungunya não. E chikungunya é muito grave, né, quando você pega. Aí eles começaram a fazer um vídeo com uma mãe falando que a filha dessa mãe teve Guillain-Barré e morreu porque teve chikungunya. Nossa, o impacto disso. Então, se a filha dela morre, e a minha. Aí... Eu acho que esse alcance é muito mais importante do que a mensagem científica que vai ser passada. Pois é. Porque por mais precisa que seja a mensagem, se 12 pessoas leram, e são 12 pessoas já letradas,
É muito menos gente informada do que 1/10 de mensagem que atingiu milhões de pessoas. Né? Tem uma pergunta aqui também da plateia de um educador que fala: como nós, educadores ou pais, podemos orientar o uso das mídias sociais aos adolescentes? Visto que, além da boa produção que foi apresentada no programa, há muitos vídeos que publicam ou disseminam pseudociência, reproduzindo velhos preconceitos. Ou seja, como se posicionar contra o movimento anti-intelectual e também presente nas redes sociais? Átila, eu acho que esse movimento começa em casa, né? Eu brigo toda vez que eu recebo mensagem da família, da minha mãe, da minha tia, e de amigos e familiares pelo WhatsApp, e vem algo em geral impactante e algo que tenha sempre o sentimento que pega na veia de todo mundo. Eu sempre falo: gente, da onde veio essa notícia? Qual é a fonte? Teve uma vez que estavam espalhando um áudio no WhatsApp que era sobre o vírus H3N2. Eles trocaram as siglas e falaram: eu sou um médico, meu nome é Gilberto, eu sou um médico da Unicamp, e esse vírus não tem vacina e vai matar, etc, etc. Eu sou da Unicamp. Se não fosse, de qualquer forma, eu ia falar qual é o nome e sobrenome dessa pessoa, que eu possa checar essa informação antes de sair espalhando essa notícia para mais 15 pessoas que vão espalhar para mais 10 pessoas. Então, esse exercício de checar a fonte, eu acho que faz parte do processo educativo mesmo, a gente passar isso para os nossos alunos. Meus filhos são alunos na escola e eu sempre passo isso para eles. Checar a informação é a primeira coisa. Qual é a data? Porque, às vezes, tudo é tão rápido, num flash de segundos você está curtindo e compartilhando. É checar de quando é aquela notícia, porque a gente tem visto que, às vezes, a notícia é verdadeira, mas num contexto completamente diferente e de 5 anos atrás, e a gente está compartilhando. Né? Então, checar primeiro a data, segundo, checar a fonte. Depois que você entende que, bom, eu posso checar isso é verdadeiro, ou pelo menos vem de uma fonte que é confiável, então a gente pode compartilhar aquela informação. Mas tome muito cuidado, senão depois eu falo para minha mãe, tá vendo? Em 2 segundos eu chequei que isso aqui é fake news. Então ela tem que mandar de novo para as pessoas e fica chato, porque aí ela começa a virar uma fonte com não muita credibilidade. Então, acho que é super importante para as nossas relações, inclusive, né, que a gente faça esse trabalho que às vezes não leva muito tempo para acontecer. Acho que a gente tem que entender primeiro que fake news é um processo espontâneo que vai acontecer em redes sociais, porque não tem mais o filtro humano, né? Para dar um exemplo de personalidade. Por que todo mundo conhece o Luciano Huck, a Angélica, a Xuxa, por aí vai? Porque a TV tinha que treinar, apresentar, trazer marca, pôr dinheiro para aquilo acontecer. Então, a Xuxa foi a referência de 5 gerações de crianças, porque durante 20 anos ela era a pessoa que a Globo podia mostrar na frente de todo mundo. As próximas crianças que vêm vão ver a Xuxa também, porque já gastaram dinheiro com ela. Né? O Luciano Huck a gente conhece por familiaridade. Ninguém fala: puta, que cara legal, da hora, quero conhecer. Você fala: pô, esse cara tá aqui todo domingo, próximo domingo eu vou ver ele de novo, né? E fica com isso. E em mídia social, não. Em mídia social, a tendência surge a qualquer momento, porque quem escolhe é quem clica. Né? Então, a referência das crianças, hoje, não é a mesma das crianças que vão nascer daqui a 1 ano, não é a mesma das crianças daqui a 3 anos, porque cada geração que entra tem alguém na cara. O YouTube não escolhe alguém, elege e põe dinheiro por 5 anos para fazer aquela pessoa famosa. O YouTube promove pessoas que o público escolheu que vão ser famosas. Então, a escolha é do público. E o que o público quer? Coisas que são clicáveis, coisas que são interessantes. Compartilha coisas que indignam muito mais, compartilha mentiras com 10 a 100 vezes mais facilidade no Twitter do que verdades. E isso tudo testado, acompanhado por estudo e por aí vai. Uma mentira tem 10 a 100 vezes mais chance de ser compartilhada do que uma verdade no Twitter. É uma notícia que gera ódio, que gera indignação do New York Times, tem 5, 7 vezes mais propagação do que uma notícia feliz. O importante para a saúde ou qualquer coisa assim. Isso é espontâneo. Então, assim, esperar verdade nesses meios é nadar contra a maré. Sem falar com o que as redes fazem para promover isso. Né? Se o YouTube promove vídeos que as pessoas assistem por mais tempo, você assiste mais coisa indignado do que sendo informado. Então, o Trending Topics vai ser só vídeo que causa indignação mesmo. E é basicamente o que a gente tem. Né? Eu sei porque eu nado contra essa maré e eu simplesmente não nado. Eu, no máximo, fico parado no lugar.
Então não adianta a gente esperar que esses meios vão ser curados, né? O meio de vida deles é promover o que gera clique, e o que gera clique é falso, mais vezes do que o que é verdadeiro. O que adianta é eu começar a formar as pessoas para isso, né? Stanford fez uma pesquisa e eles viram que dos alunos de graduação, 95% não sabia avaliar o que é uma notícia falsa. Achava que quanto mais figuras um artigo tem, mais verdadeiro ele é, e não sabiam reconhecer um viés do que é, por exemplo, uma empresa de gelatina falando por que gelatina faz bem. Tudo bem, pode fazer bem, mas tem um porquê daquilo que está escrito ali. São alunos de Stanford, que estão numa das melhores universidades americanas, com 20 e poucos anos, que cresceram nesse meio. Quer dizer, ninguém formou eles para saber ler isso criticamente. A gente não incorpora a crítica a esses meios na formação do ensino médio, do fundamental. A gente não instrui as pessoas. Então, aí volta a questão do método científico como uma pedagogia. Sim. Que é uma nova pedagogia que tem que ser feita. Como você pensa em função dos seus erros. Em vez de buscar uma verdade parcial, como você pensa em viver uma vida em que você minimiza a sua incerteza. Você nunca vai estar certo, mas minimiza a sua incerteza. Como você sabe que uma notícia é falsa? Isso é um método que você aprende para minimizar o seu erro. Ah, não, eu parei aqui 5 minutos, estudei, aprendi um método de como avaliar, que isso podia ser, para quem é educador, o jeito que você ensina na escola, como você valida uma informação, e aí você leva mais tempo para enviar, porque você tem que pensar um pouco. Para ter aprendizagem, você tem que ter tempo. Sabe? Não é aquela clicadinha, não é para passar no lado do Insta. Sabe? Aquilo ali não é aprender. Aprender você tem que dar um pouco de tempo, e para tempo precisa de método. E o método científico é o que tem que ser ensinado nas escolas. E para trazer para o que a gente faz, o que eu consigo fazer supre a parte da informação. Pois é. Né, o YouTube, o Twitter, o Instagram, o Facebook, a Wikipédia, o celular na mão de 75% dos brasileiros, ele traz a informação disponível. Se ela vai estar certa ou errada, problema de quem usa. O que a gente não substitui com a internet é a tutoria. É a formação de pessoas críticas que vão consumir isso depois. Tem aqui ainda uma pergunta da plateia que como vocês explicam o surgimento desses movimentos anticientíficos, tipo terra plana, anti-vax, etc. Para jogar já... São movimentos que sabem contar histórias melhores do que a ciência. É o marketing. É o marketing. Tem um marketing melhor. É igual um slogan, igual um jingle. Pega, mais fácil. Você não quer pensar, tá ali fácil, faz sentido, o cara construiu um texto bonitinho, põe umas fotos. Por que não? Aí passa no Zap, aí a coisa vai crescendo. E lembrando que isso sempre existiu, né? A questão é que com as redes sociais isso se multipotencializa aos milhões, né? E a informação circula de uma maneira muito rápida. Então, isso sempre existiu, né? Por exemplo, a conexão de fumo e câncer. Houve um movimento durante 50 anos para tentar mostrar que essa relação não existia, né? Então, tem sempre interesses por trás. E a produção de fake news não é sem intenção, né? Ela tem empresas trabalhando para isso, né? Divulgando, e há pesquisas mostrando que, muitas vezes, as notícias, por exemplo, no movimento anti-vacina, ela também produz informações pró-vacinação. A questão é gerar cliques, né? Porque cliques na internet, muitas vezes, você gera dinheiro, né? Então, na verdade, toda vez que eu sinto um impulso para clicar numa notícia, eu fico me perguntando, eu devo ou não clicar nisso, né? O quanto que querem que eu faça esse movimento, porque eu estou o tempo todo me provocando nisso. Então, esses movimentos sempre existiram, mas eles estão fazendo algo de uma maneira muito competente, né? Com marketing, com profissionais, e a gente tem um exército muito menor fazendo o movimento contrário. A gente tem um exército que perde dinheiro com isso. Então, como que funcionava a comunicação durante a era de ouro da grande imprensa, né? da mídia tradicional? A TV, jornal e rádio. Eles se mantêm por reputação, né? Qualquer jornal, revista tem que assinar quem fez o texto e por aí vai. Um meio que se mantém por reputação, que responde legalmente pelo que escreve, precisa de pessoas com reputação falando lá dentro. Claro. Né? Então, estourou um surto de Zika, a Record precisa de alguém para falar sobre isso, eles não vão chamar, não chegar num ponto de táxi e falar, alguém aí pode falar de Zika para mim. Eles vão
procurar uma cientista que tem uma formação e uma competência, vão colocar ela no ar com o nome embaixo, falando o que ela fez, quem é, qual é a capacitação técnica. A gente está no meio aqui que está tratando de competência, né? Fomos apresentados, quem somos, qual é a nossa formação, por que podemos falar do que falamos. Isso é um meio que vive de reputação, como é a FAPESP, por exemplo. Dentro da mídia social, basicamente ganha quem fala. E quem fala melhor com o público. Então aí o incentivo está em quem quer falar. Persuasão, né? Quem quer falar e vai vender clique, vai vender propaganda, vai vender um tratamento de cândida, de água sanitária para autismo, tem um incentivo financeiro para falar e falar bem e contar uma boa história. O cientista que não recebe dinheiro pelo que fala, só recebe dinheiro por um projeto bem apresentado e por artigos científicos, só vai escrever um projeto e fazer artigos científicos. Por que o exército de cientistas se comunicando é pequeno? Porque não é daí que vem o dinheiro. Se não tem incentivo financeiro para fazer isso, é perda de tempo. O que a gente não vê é que a longo prazo, a falta de cientistas aí seca o dinheiro nos outros lugares. E isso está acontecendo agora. O ICMS, que é a maior fonte de arrecadação da pesquisa em São Paulo, provavelmente vai mudar com os novos projetos com reforma financeira, com reforma tributária no Brasil. E ciência nessa aí, se não tem voz, vai sumir. Porque o incentivo que a gente tem para fazer comunicação científica não vem da maneira como a estrutura é pensada. Mas uma coisa importante para vocês pensarem é que a internet não é o mal. A internet é um catalisador. Sim. Ela só catalisa coisas que já existem. Não pense que o mal existe agora. Ele só ganhou tamanho. Então, se eu tenho 40 mil pessoas no mundo que querem aprender como fazer uma bomba, como você acaba com a diferença entre tempo e espaço? Porque todas no planeta elas ficavam muito distantes, elas não se comunicavam. Com a internet, você tira a dimensão do espaço. Só tem o tempo. Você consegue fazer um grupo no WhatsApp ou um canal no YouTube com 40 mil pessoas que querem fazer uma bomba. Então você só tira a questão da distância. E aí você ganha em eficiência. Logo, você tem muita coisa legal e muita coisa negativa. O problema é que a coisa negativa está ganhando mais inércia hoje em dia. Eu dizia até no filtro, né? Porque para a TV, por exemplo, escolher quem vai falar não é uma questão numérica. É uma questão de reputação. Né? Então o jornalista vai escolher, não é a pessoa que tem mais seguidores na internet, é a pessoa que tem a melhor formação para falar aquilo, ou pelo menos acessível que está ali naquele momento. Na internet é numérica. Se eu entro no YouTube e procuro sobre Zika vírus, tem 2 vídeos, 3 científicos e 20 mil de conspiração. Quer dizer, a falta de incentivo financeiro, a falta de cientistas se comunicando, gera até essa desvantagem numérica mesmo. E é um tiro porque no não tem mais o filtro. pé. É um tiro no nosso próprio pé. Você que é cientista e está vendo esse vídeo, você está tirando no próprio pé, por não trabalhar na divulgação um pouquinho. Mas acho que tem uma outra questão final disso, que é para você gerar visibilidade, por exemplo, num vídeo ou em qualquer outra coisa, a gente está lidando com o algoritmo dessas redes no YouTube. A gente está numa competição desleal, né? Então a gente, para conseguir mais visibilidade, a gente tem que se profissionalizar mais, ter vídeos de cada vez mais qualidade. E se você não tiver um apoio financeiro e institucional, falando desses cientistas que estão aí nos assistindo, como é que a gente vai ter recurso para chegar a mensagem em número maior? No algoritmo vai ficar aquele vídeo que é pouco curtido e, portanto, não vai chegar ali como uma opção para as pessoas. Então, a gente está num lugar que as redes sociais são fundamentais, a ciência está precisando urgentemente ser ouvida, ser divulgada e ser mais acessível para a sociedade, mas a gente precisa também que ela seja valorizada dentro da academia, né? Sim. E não é um processo espontâneo, né? Todo mundo conhece a NASA aqui. Quem não conhece a NASA? Quem nunca ouviu falar da NASA? NASA. Quem já ouviu falar da NASA? Basicamente, todo mundo. Por quê? Metade do orçamento da NASA, e não é um orçamento pequeno, é gasto com marketing. Metade. Esse é o valor do marketing para a maior agência espacial do mundo. Ou pelo menos porque a gente acredita que é a maior agência espacial do mundo, porque é quem se comunica dessa forma. Exatamente. Vocês conhecem a NASA não porque é a NASA, vocês conhecem porque é um meme. Isso é marketing. Você mimetizar. Por que eles estão no Perdido em Marte? Por que Perdido em Marte se passa na NASA por aí vai? Porque eles foram investidores do filme, de fato. E aí não foi um cientista que foi fazer o Perdido em Marte. Foram as pessoas de Hollywood que passaram a vida inteira contando uma história bem e aproveitaram essa história para fazer um vídeo da NASA. Né? Não dá para pegar hoje 15 cientistas e jogar no Twitter e falar, faz aí a comunicação que vai dar certo. Eu tenho que ter muito tempo de informação para isso.
Tem uma pergunta aqui do Eric, que quer saber se vocês acham que os jovens estão substituindo os livros pelas redes sociais para se informar. Opa! Eu coloco redes sociais, 100% do tempo, e documentários. Vídeo está substituindo a maneira como as pessoas se informam. Então, qualquer argumento hoje em dia começa com um documentário no Netflix que fala tal coisa. Garanto todo mundo aqui se já ouviu porque eu vi um documentário falando de maus tratos animais, eu vi um documentário falando de nutrição, então mesmo quem busca uma informação mais complexa do que uma reportagem, ou que é onde eu coloco o livro, esse espaço está sendo preenchido hoje com documentário, com vídeo. Tem um lado positivo e negativo, né? Porque é muito mais rápido você ver um vídeo, mas você precisa de tempo para maturar isso também. Você precisa dar uma amadurecida. Então a leitura tem um ganho de aprendizagem a longo prazo. Tem uma coisa em psicologia da aprendizagem que chama amnésia da fonte. Por exemplo, imagina que eu converso com o Átila e o Átila me indica um filme. Nossa, assiste esse filme que é bacana. Aí eu assisti o filme e gostei muito, muito. O filme fez muito sentido para mim. Tanto sentido que eu esqueci que foi ele que me indicou. Chama amnésia da fonte. Aí às vezes eu gostei do filme, para mim faz todo sentido. Ô Átila, eu assisti um filme, queria te indicar. Eu indico o mesmo filme. Né? Não é que seu amigo tá desconsiderando você. Já aconteceu isso com vocês, né? De uma pessoa te indicar e depois você ser indicado de volta. Quando você lê textos, esse texto, você não lembra a fonte de onde você leu, mas ele fica maturando. É a melhor forma de aprender, quando a aprendizagem faz parte de você. Então, eu acho que o melhor objetivo do Átila é que vocês esqueçam que vocês viram o Nerdologia. Porque o conhecimento está em vocês. Assim, o vídeo do Flash ser usado como argumento em discussão, quando eu vejo discussão em fórum, qual é o personagem mais forte? Alguém fala, não, Flash, porque se ele fosse rápido, perto da velocidade da luz, eu sei que aquele argumento veio do vídeo. Tá ótimo, virou... Isso, não precisa da fonte. Sabe? Esse é o propósito. Tanto é que vocês aprenderam coisas muito importantes para a vida de vocês com a sua professora da 4ª série, você não faz a menor ideia. E é por isso que a profissão de professor é uma das mais desvalorizadas. Você não consegue ligar o efeito com a fonte. Porque o que vocês têm de mais importante na vida de vocês aprenderam com pessoas que vocês não se lembram. Por causa da amnésia da fonte. Tem a ver com o amigo imaginário, né? Que a gente discutiu no Naruto. Bom, agora vamos para uma rodada de perguntas da plateia. Quem quiser perguntar, é só levantar a mão que as nossas colaboradoras irão até vocês com os microfones. Boa tarde, meu nome é Marcelo, eu sou estudante de História pela USP e eu gostaria de perguntar, acho que para os três, né, se a postura da comunidade científica em relação à divulgação, né, que tradicionalmente é bastante hostil, né, ao divulgador, está sempre falando, esse cara quer aparecer, essa mulher aí só quer aparecer, tende a ser mais ou menos hostil daqui para frente, principalmente com esses ataques que têm vindo justamente pela falta de conhecimento do povo? Eu poderia dizer que isso já foi mais hostil, acho que no passado. A gente ainda vê um pouco de ciúme, digamos assim, da vaidade de alguém que fala muito com a mídia e tal. Mas eu acho que cada vez mais tem sido valorizado o quão importante é você ir para a mídia, tá nas redes sociais, né? Tem pesquisas, inclusive, mostrando que os pesquisadores mais produtivos, né, e mais avançados na carreira são aqueles mais ativos nas redes sociais e na divulgação científica, né? Então, isso já quebra aquele argumento de que se ele está fazendo divulgação científica, ele está perdendo tempo e não está produzindo a ciência que ele deveria estar produzindo, né? Então, eu acho que cada vez mais tende a não ter hostilidade, ter sim um reconhecimento do quão importante é você ter o contato e sair em defesa e divulgar a ciência. No passado era pior, agora está numa postura quase de indiferença. Tipo, desde que você entregue o que você tem que entregar, faz aí. Né? Eu lembro de um caso na Psicobio, né, no departamento que eu estou, que uma professora colega minha do departamento chegou, você faz um podcast? Como que é isso aí? Né? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque eu faço um curso de mindfulness, sabe, meditação, e a moça que conduz a prática da meditação falou, eu ouço podcast, tem um muito bom do Altair. Aí ela, você conhece ele? Né? Ela perguntou, não conheço, é do meu departamento. Nossa! Aí ela chegou para mim, como que a moça que faz mindfulness comigo conhece você? Como?
Falei, porque o meu objetivo é falar com ela. Não é falar com você. Eu converso com você pelos meus artigos. Eu quero conversar com ela. Eu quero conversar com o padeiro. Eu quero que o padeiro lembre de mim. Eu não quero que eu lembre da informação, né? E para ela é surreal. Eu falei, como é que você fala uma coisa que não é acadêmica, que pega nas pessoas do meu ciclo e não em mim? Eu falei, porque você está num ciclo diferente. Sabe, é a Torre de Marfim, né? Aquela ideia da Torre de Marfim da academia. Então, é algo que a gente tem que começar a construir. Eu coloco a questão da ordem de incentivos. Para alguém que olha de fora, o Brasil é o único país do mundo que tem um sistema onde todos os cientistas, todas as cientistas têm um currículo virtual criado, catalogado e mantido em tempo real, que é a plataforma Lattes. Para qualquer um que não conhece como funciona a pesquisa no Brasil, brasileiros são fanáticos por fazer currículo online. Na verdade, não. É que o brasileiro que quer fazer ciência precisa ter um Lattes para fazer ciência. Então, de repente, todo mundo preenche aquilo e não interpreta isso como perda de tempo. Para quem vê de fora, o americano é fanático por divulgação. Você acha o telefone do cara, consegue falar com o cientista, ele aparece na TV, fala bem, por aí vai. Porque para a americana receber dinheiro para a pesquisa dela, ela tem que ter aparecido no jornal. Tem que ter uma empresa que viu o que ela faz e falou, isso é importante, pôs dinheiro ali. Então é uma questão de prioridades. Enquanto divulgação aqui não for uma coisa que é uma prioridade para se receber financiamento para pesquisa, é perda de tempo para quem faz, ou é tolerável porque tem alguma relação legal, mas é uma questão de ordem de incentivos. Na última edição da revista, a gente fez uma entrevista com o Drauzio Varela, e ele comenta nos anos 80, quando ele começou a fazer a divulgação científica quer dizer, para a gente divulgação científica no rádio, que ele tinha um amigo que era da Jovem Pan, que chamou ele, porque ele estava falando sobre como ele estava preocupado com a questão da AIDS no Brasil. Ele falou, não, mas não adianta você falar isso para mim, você tem que dar uma entrevista. Daí ele falou, não, eu não posso dar uma entrevista, eu sou um médico sério, eu sou uma pessoa, eu quero que as pessoas me levem a sério, sabe? Eu não posso aparecer, assim, que era uma coisa assim, completamente impensável, assim. Daí ele provocou e falou assim, tá, mas como é que você quer que as pessoas saibam o que você está querendo dizer se você não falar? E daí ele ficou com aquilo na cabeça e daí ele acabou indo, enfim, e virou a pessoa que ele é hoje, né? Mas, assim, então, assim, certamente a gente tem muito chão pela frente, mas alguma coisa a gente já avançou, né? Não é? Com certeza. Boa tarde, meu nome é Matheus, eu faço Educomunicação na USP. E minha pergunta é, a gente vem sofrendo uma série de retrocessos no governo, principalmente na questão da educação. E a minha pergunta é, sem um governo que apoia a pesquisa e sem um governo que seja interessado na divulgação das pesquisas, a gente vai conseguir mudar a visão das pessoas em relação à pesquisa, que é uma visão não real, uma visão que tem uma ruim da pesquisa, que os pesquisadores são aquele negócio, não faz nada, não vai me atingir em nenhum ponto da minha vida como pessoa comum. E sem um governo que queira botar investimento nisso, a gente vai conseguir mudar o pensamento dessas pessoas? Posso começar? Eu vou inverter a ordem das coisas aí também. Eu acho que no cenário político mundial atual, se a ciência não for relevante para o público, ela não vai ser relevante para o governo. Então, se a gente não tem uma voz pública forte, não tem por que receber financiamento. Vira um alvo fácil de corte e aí é cortado. Então, por exemplo, a NASA, todo mundo conhece. Como que o governo americano pode fazer para prejudicar a NASA? Uma pesquisa forte que a NASA faz é monitoração atmosférica. Começou porque eles tinham que saber as condições atmosféricas para lançar satélite, por aí vai, e se tornou uma linha inteira da NASA hoje que prejudica um governo que queira falar que não existe, por exemplo, aquecimento global. Então, quando você tem uma política de negação de aquecimento global, como que essa política faz com a NASA? Eles não podem cortar o dinheiro. Não pode virar e falar, 30% do orçamento da NASA está cortado, o orçamento para política monitoração ambiental está cortado. Porque é um nome muito forte e isso desperta uma indignação muito grande no público. O que eles podem fazer é, nossa prioridade para a NASA esse ano é a exploração espacial. É botar uma mulher na Lua. Então todo o budget da NASA vai para foguetes. Não cortaram dinheiro. Estão tentando cortar da mesma forma que a NASA faz de pesquisa. Mas não podem cortar o dinheiro. Porque se cortarem o dinheiro, todo mundo vai parar para falar do que estão fazendo. Nem isso a gente tem aqui. Não tem uma pesquisa forte que alguém fala, não, isso não pode mexer,
Ou isso é prioridade e por aí vai. Não tem voz, então fica fácil cortar. Mas eu acho que pegando essa questão do momento que a gente está vivendo, eu acho que nunca vi um despertar para a divulgação científica tão grande. Então, vamos fazer do limão uma limonada, né? Eu acho que a gente está num momento que eu nunca recebi tanta demanda dentro da própria universidade, de pessoas que querem fazer cursos, de pessoas que querem fazer projetos, porque todo mundo na comunidade acadêmica entendeu que se a gente não falar para a sociedade, se a gente não dialogar, se a gente não realmente der acesso do que a gente está fazendo, a gente não vai ser valorizado, né? E aí, claro, vira um alvo fácil, porque ninguém sabe o que acontece dentro da universidade, não sabe como as coisas funcionam, né? Então, eu acho que a gente está num momento que, para a divulgação científica, a gente tem que aproveitar essa onda ruim, negativa, para reverter e tentar abrir realmente as universidades para a sociedade. Então, nesse sentido, se eu consigo enxergar algum otimismo nisso, eu veria para a divulgação científica um momento que a gente não pode perder agora. Eu concordo muito com isso, porque a NASA é a NASA porque ela é uma instituição social forte. A USP, a Unicamp, a Unifesp não são instituições fortes, ninguém lembra, é irrelevante, né? Em parte por culpa da instituição, em parte por conta da comunidade como um todo, em parte por culpa da política. Se você fizer uma política a médio prazo de fortalecimento das instituições, por que vocês lembram mais de Harvard do que da USP? Isso é construído. Isso é construído, não é Harvard é um nome melhor, soa melhor. Não é por isso. Isso é construído, você vê mais, você ouve mais. Tem uma questão cultural por trás disso. Por que você não favorece o nome das universidades brasileiras? Tem muita coisa legal, sabe? Eu lembro quando eu fiz um pós-doc em Toronto, na Universidade de Toronto, do lado, no meio da universidade, tem um prédio enorme, o Átila deve lembrar, que é uma loja gigante, que tem tudo que você imaginar licenciado, com a Nike, todos os produtos da Universidade de Toronto licenciados. Podia fazer uma marca, sabe? USP, Unicamp, Unesp, enfim. Fortalecer as universidades, sabe? Você não sai na rua com a camiseta de Harvard? Você podia sair com a camiseta da USP, sei lá, sabe? Tem as pessoas que compram. Por que não usar um diploma falso da USP, não de Harvard? Exato. Se você vai fazer um diploma falso, faz da USP, sabe? Porque não vale, é dinheiro de pinga, não é verdade? Não vale. Né? Então, você vê que a questão é por aí. A gente tem que transformar por que o nome de Harvard é forte? Porque boa parte do orçamento de Harvard vem de doações. E você tem que estar no topo de escolha das pessoas de para onde fazer uma doação, se você quiser receber dinheiro. Né? Todas essas instituições com nomes fortes lá fora têm nomes fortes por causa disso. Porque o modelo financeiro deles depende desse nome. O nosso modelo financeiro sempre foi, uma parte do orçamento vai para cá e acabou. Né? Então, tudo se justifica. Né? O que a universidade faz é importante porque é a universidade que fez. Acabou. Ninguém tem que reconhecer isso como importante. Né? E esse modelo está acabando. Exato. Meu nome é Klaus, sou formado em História e Música. E eu queria saber se vocês não acham que poderia ter uma política onde o pesquisador, quando vai tentar incentivo, né, nas agências financiadoras, um trabalho dele que não seja uma publicação numa revista A1, A2, toda essa coisa da Qualis, se ele tivesse um trabalho voltado para a mídia e divulgação, não tivesse um peso também. Que seria uma espécie de política de incentivar, já no mestrado, doutorado, uma produção assim, né? Queria saber o que vocês acham. Então, caso você tenha interesse, amanhã acaba o edital do Instituto Serrapilheira, que está fazendo projetos exatamente para a divulgação científica. Você tem tempo de escrever até amanhã, meia-noite. Olha, tá? Muito feliz. Então, mas é um instituto privado, entre aspas, né? Ele é separado, ele é fora das instituições de fomento tradicionais. Né? Eu pessoalmente, eu faço uma autocrítica. Eu acho legal o sistema CAPES. Assim, é importante você ter um certo rigor para publicar e tal. Mas não só isso. Não pautar tudo por isso, sabe? Esse que é o ponto. Sim. É importante, assim, uma pessoa que consegue fazer um artigo científico com uma relevância, com dados bem coletados, a pesquisa bem feita, tem que ser valorizado, sabe? Essa é a definição de pesquisa, afinal. Então, fazer pesquisa é um negócio chato. Não é qualquer... Do mesmo jeito que você não tem, sei lá, uma pessoa que quer ser médica, ela tem que ter competências para ser médico, né? Se você tem medo de sangue, vai ser muito difícil você ser médico, você vai sofrer muito. Para ser cientista é a mesma coisa. Você tem que ter competências para você ser cientista. Uma delas é tolerância à frustração, né? Quem trabalha em laboratório sabe que dá tudo errado, você tem que fazer 20 vezes. Fazer ciência é um saco, sabe? Não é para qualquer um.
Divulgar pode ser. Sabe? Divulgar, consumir ciência é um direito de todo mundo. Agora, produzir ciência é muito chato. Tem que ser valorizado o cara que quer ficar enfurnado no laboratório e tal. Do mesmo jeito tem que ser valorizado o cara que quer divulgar. Não necessariamente precisa ser a mesma pessoa. Tem pessoas que fazem uma excelente ciência e não conseguem divulgar. Não tem saco, não tem competência, não gosta, tudo bem. Esse cara é importante. Tem caras que gostam de fazer os dois, beleza também. E tem caras que são de fora que querem também divulgar. Sabe? A questão é você criar um ecossistema que tenha um espaço para todos. O LabJOR é uma iniciativa importante nisso, sabe, para criar esse ecossistema. Então, eu acho que a gente está falando de duas coisas. Uma são os editais, né? E eu acho que isso o Brasil amadureceu bastante. A FAPESP é uma instituição, por exemplo, que dá bolsas para as pessoas que querem fazer divulgação científica de projetos. Na prática, não é pesquisa, é prática, é divulgar pesquisa para a sociedade. Então, tem bolsas, existem bolsas, a FAPEMIG, que é outra, a FAPESP Mineira, outras agências que dão dinheiro para pesquisa, elas dão dinheiro também para projetos de divulgação. A questão é, o pesquisador que, em vez de fazer pesquisa, resolve pegar um dinheiro para fazer divulgação científica, vai ter o mesmo peso no currículo dele se ele quiser um aumento, uma progressão na carreira dele? Um artigo científico ganha 6 pontos e uma notícia de jornal ganha 1. Então, ele vai perder o tempo dele de fazer uma coisa que ele nem tem tanta intimidade, provavelmente ele vai gastar o triplo do tempo do que um jornalista. Então, eu acho que precisa ter, sim, um movimento, e mais do que nunca, a gente falou isso agora, de que as instituições, as universidades incentivem os seus pesquisadores. Não é assim, não precisa todo mundo fazer divulgação científica, mas aqueles que fazem bem, que eles sejam reconhecidos por isso, né? Que eles ganhem pontos, né, na sua carreira, enfim, ou que, de repente, para a FAPESP, se ele fez muita divulgação, que isso também tem um peso que um artigo científico tem. Às vezes, um artigo científico vai ser lido por 15 pessoas e uma vai citar, mas um vídeo que você coloca no YouTube pode ter milhares ou até milhões de visualizações, né? E que peso é esse? Que importância é essa que a gente está dando só para quando um outro cientista olha o que a gente faz e não o que, por exemplo, vários estudantes estão usando aquele conhecimento que você ajudou a produzir para ir melhor numa prova ou para compreender melhor uma área do conhecimento, né? Então, eu acho que falta as instituições reconhecerem e valorizarem essa atividade. Eu acho que instituições e pesquisadores respondem bem a metas e números. Um critério de avaliação de pesquisadores é número de papers, é número de artigos publicados. Todo mundo vai se esgoelar para publicar o que pode, ao ponto de alguns, inclusive, forjarem publicações ou forçarem publicações, né? Passa, inclusive, do saudável essa produção. Tudo bem, é um efeito colateral do sistema de incentivo. Mas aí as instituições dão pontos para quem publica, os pesquisadores ganham pontos por quem publica, tudo funciona em torno de quem publica. Maravilha. Vamos valorizar instituições que formam alunos. Então, quanto mais alunos formados por uma pós-graduação, melhor a nota dessa pós-graduação. A gente segue isso muito bem. Qualquer pesquisador brasileiro forma 10 vezes mais alunos do que um pesquisador de fora. Eu convivi em laboratório com 6 outros pós-docs e uma doutoranda, que foi a única pessoa que o meu chefe nos Estados Unidos orientou em 4 anos, saindo de um laboratório aqui que tinha 10 alunos de doutorado e mestrado. Então, a gente responde muito bem a números, ao ponto em que o que você não ouve falar no Brasil é de aluno de pós-graduação reprovado. Isso é a última coisa que uma instituição faz aqui, reprovar aluno, porque isso conta mal para ela. Então, nosso índice de aprovação é de 97%, 99%, o que é quase único no mundo, porque esse é um incentivo. Então, a gente chega até o ponto de não ser saudável e deve formar mais gente do que podia, inclusive. Qual que é o incentivo para a divulgação? Nenhum. Para a instituição. Se a instituição recebesse financiamento com base na projeção que ela tem, privado ou público, ela ia contratar pessoas que têm projeção. E aí um critério de avaliação ia ser esse, mas não faz parte do nosso sistema de fomento à pesquisa aqui. Existe espaço para fomentar a divulgação, mas isso não é critério de decisão. Né? Então, espero que mude. Bom, obrigada, foi ótima discussão até aqui. Meu nome é Bianca, eu sou médica, eu sou professora na Escola Paulista de Medicina e orientadora no programa de pós-graduação e estou muito interessada em divulgação.
e a gente, com os alunos lá, começou a fazer um Instagram para divulgação do que a gente faz na ciência e também para informar a população, né? E eu queria saber o que vocês acham do Instagram como veículo e se teria algum papel ou alguma característica especial no Instagram, como vocês falaram, do pod ou dos artigos científicos ou do YouTube, que faria ter mais sucesso no Insta, a gente divulgar ciência de qualidade. Obrigada. Eu adoro o Instagram como rede social e acho que é uma das redes sociais que mais crescem. O Facebook está começando a cair o número de usuários e o Instagram está realmente explodindo, a questão da imagem. Eu fiz recentemente uma pesquisa sobre onde estão os divulgadores de ciência no Canadá, e o Instagram é uma plataforma riquíssima, né? E que as mulheres, por exemplo, ao contrário do que a gente estava falando do YouTube, as mulheres e minorias são maioria nas redes sociais, porque ela vira como se fosse um local para você realmente defender as suas ideias e mostrar, literalmente mostrar a cara. Então, eu acho que é uma plataforma riquíssima. Eu tenho acompanhado assim, uma explosão de divulgadores científicos não formais, digamos assim, não profissionais. Então, pessoas que, de repente, professores que querem compartilhar. Um professor de química que trabalha com cristalografia, ele começa a divulgar isso para os seus alunos e, de repente, aquilo ganha um público enorme, porque as imagens são belíssimas. E, acompanhado daquela imagem, tem uma explicação científica. Então, assim, tem crescido muito esse movimento de divulgar a ciência para o Instagram. E eu acho que isso é muito interessante, a gente falando de redes sociais, porque, muitas vezes, as redes sociais são usadas para divulgar outra coisa. Então, eu tenho um blog, um site, eu uso o Instagram para as pessoas voltarem para o meu blog ou para o meu site. E o que a gente tem visto é que as redes sociais, claro, elas têm uma especificidade, então as pessoas estão fazendo divulgação científica propriamente dita pelo Instagram e só pelo Instagram. Então, eu acho que, inclusive, você vindo da área de medicina, a medicina é a área de maior interesse público, né? É a área mais ativa em divulgação científica, porque talvez saiba do impacto que tem na sociedade, né? O que hoje em dia a gente recebe um diagnóstico, a gente vai direto para a rede social ou para o Google para saber se a gente tem o que tem. Então, vocês têm uma responsabilidade ainda maior para levar essa informação mais precisa, fora as imagens que são produzidas, que podem ser horríveis, né, e escabrosas, mas que atraem a atenção do público, ou são belíssimas e trazem informações. Então, acho que o Instagram é assim, uma rede social muito interessante para ser trabalhado. No nosso vídeo, só um parênteses, no vídeo que a gente mostrou no começo, tinha no Instagram, Conhecendo os Mosquitos, que é um do Butantan, que é para... Enfim, que eles fizeram justamente para os diferentes tipos de mosquitos e as doenças, né, que transmitem. Então, vale a pena dar uma olhada também. Eu vou te dar uma dica, que é uma dica que veio do Twitter, né? Que é outra rede muito... A rede social do cientista fora do Brasil é o Twitter. Tá? Por exemplo, eu tenho um pesquisador fora que eu conheço. Eu mando um e-mail, ele não responde. Eu mando um tweet, ele responde. Eles ficam no Twitter o tempo inteiro. Porque o Twitter tem menos informação, sabe? A gente é meio sem graça, não gosta de tirar foto, sabe? Essas coisas. E aí, no Twitter, eles fazem assim, acabei de publicar um artigo. Ele põe o link do artigo e ele faz uma thread do artigo dele. O próprio autor explica o próprio artigo. Né? E aí é muito legal de seguir para quem é cientista. Para quem não é, fica hieróglifo aquele negócio. E aí, a NASA, recomendo muito seguir a NASA no Instagram. Eles adaptaram isso. Então, eles fazem meio que threads de coisas que eles fazem. Então, você vê o stories lá deles, da NASA, eles publicam uma foto... Aí coloca um textinho explicando uma parte, vai explicando em pedacinhos, e no final tem uma entrevista com o pesquisador, que ele fala rapidinho. E aí, vale muito a pena, sei lá... É porque, assim, o problema do Instagram é que ele é muito rápido. Então, você tem que ficar postando o tempo inteiro, sabe? Aí tem que ter alguém dedicado para isso e é um saco. E é importante fazer algum curso, talvez você saiba, de redação publicitária. De como transformar uma mensagem, como pegar uma frase e transformar numa mensagem. Por exemplo, as pessoas adoram jogar no Instagram. Então, fazer quiz. Sabe quiz?
O Zika vírus é um vírus de que forma? É redondo, compridinho, aí põe lá. Aí as pessoas interagem com aquilo, sabe? Aí depois do quiz você põe uma historinha explicando por quê. Naruhodo faz isso. A gente posta, por exemplo, que forma são as gotas da chuva? Quadrada, triangular, circular, como que é? E depois tem uma explicação. Né? Isso é o que mais faz sucesso, colocar uns joguinhos, sabe? E realmente tentar fazer um curso de redação publicitária, sabe? De fazer carinhas, sabe? Essas coisas de memes, sabe? Aumenta muito o sucesso. Tem a Faculdade de Saúde Pública da USP, tem uma área de nutrição, eles são muito bons. Porque nutricionista adora ser instagramável, né? Você põe foto da comida, de barriga, essas coisas, eles adoram. Então eles estão muito na frente, sabe? Então o que eu recomendaria é seguir o modelo do Instagram da NASA, sabe? Ajuda bastante. Eu acho que os meios pelo que os meios são, né? O Instagram é um meio muito bom porque tem um público feminino bem grande, ele é um meio de consumo constante, então as pessoas conferem o Instagram diariamente, várias vezes ao dia, e ele é um meio que circula e que as mulheres se sentem mais seguras de aparecerem por lá. O Twitter é muito favorável para pedrada, o YouTube é muito favorável para pedrada, principalmente para minorias ou para públicos desfavorecidos, e o Instagram ele protege um pouco disso e ele circula mais dentro desses meios. Então acho que para a medicina, para a saúde e uma demanda que no Brasil pelo menos é mais feminina, e eu não estou falando da minha impressão, estou falando do que a gente sabe sobre isso, ele é mais propenso. Aí fica evidente a falta que faz ter uma pesquisa no Brasil de onde as pessoas consomem informação. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Então agradeço muito a participação dos nossos 3 comunicadores aqui presentes, da plateia e de quem assiste a essa conversa sobre educação científica por meio das redes sociais. Lembrando que este e os outros debates podem ser acessados na nossa página do Ciência Aberta e também nas redes sociais. E assista e compartilhe o nosso programa e até o próximo Ciência Aberta, que estará de volta aqui no auditório da FAPESP com mais um tema importante. Até lá! Valeu.